chegada do outono, o clima começa a esfriar e o jardim perde um pouco da cor. Mas essa também pode ser a época ideal para o cultivo de espécies novas, que trazem cores contrastantes, como o vermelho e o amarelo predominando em flores majestosas. Aproveitar para decorar os jardins, apartamentos e diversos ambientes podem deixar o outono mais florido e fazer com que a famosa estação das folhas secas também possa ganhar brilho e cores. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Ver Mais. Quem vai nos dar as dicas é a Ana Glória Nunes. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. E o pessoal de casa já está vendo que o nosso jardim aqui do Ver Mais já está bem florido, né? Conta um pouquinho pra gente quais foram as flores que você e as plantas também que você escolheu para trazer para mostrar aqui para o pessoal de casa. Então, as flores da estação em geral agora são as torênias, que é aquela amarela, a verbena, que é muito comum encontrar no jardim, o evôvulos azul, a petúnia ou mini petúnia, essa daqui que é um lírio dos ventos, e depois vem o amor perfeito, que essa, assim, é a flor da estação, é a que mais Linda floresce, essa, o né? pessoal mais compra, mais põe no jardim. A begônia, o beijinho. Mas tem outras também, né? Essa ali que você mostrou é o lírio, né? Você disse. Isso. Essa parece até de mentira, né? Essa florzinha. Parece que ela nem é natural, de tão linda que ela é. Você pode pegar até um pouquinho aqui pra gente? Acho que o Jair consegue pegar o detalhezinho dela aqui. Olha só pro pessoal de casa ver. Todo delicada, lírio, né? Todo lírio ele é uma batatinha. Então, ou seja, ele é uma permanente. Ele floresce todo ano. Então, conforme vai chegando a estação, ele vai rebrotando e vai nascendo a florzinha. E esse é um tipo de flor que você pode, sim, ela não... Depois que murchou a florzinha, não precisa jogar fora, tirar da terra. Ela vai brotar depois. Ela vai rebrotar. Todo ano ela vai rebrotar. E todo lírio também, ele gosta de lugar de meia sombra. Então, você pode ter no seu jardim num lugar de sol ou meia sombra. Isso que eu ia te perguntar, as plantas ideais para colocar dentro e fora de casa. Tem algumas que não tem jeito, elas não se adaptam dentro de casa, né? Elas precisam de sol. Sim. O ciclamen, que é esse rosa, o calanchói e as calandivas e o antúrio, em geral, são plantas de interior, né? Você pode decorar a tua casa com as orquídeas. Elas são plantas que não podem pegar a luz plena do sol. Então, o ideal é tê-las dentro de casa, perto de um lugar com bastante claridade. Ou perto de uma janela, conforme for um ambiente mais claro, assim, mais arejado, para ela poder pegar ventilação, e elas vão se manter florescendo durante o tempo todo, principalmente esse, que é o ciclamen, que é uma planta Esse rosa? Isso, esse rosa muito lindo, ele até tem os ares ali de uma orquídea. Né? A flor dele lembra muito uma borboleta pousando. É verdade, parece uma borboleta. Me fala uma coisa, esse aí, ele é plantado com muda ou com semente? Ele, em geral, tu vai encontrar, ele também é um bulbo. Ele é como o lírio, ele é uma batata que fica embaixo da terra, conforme for ele vai rebrotando. Sempre vai achar o ciclamen mais em muda mesmo, né? Quando ele tá assim, por exemplo, como exatamente esse que você trouxe, ele tá bem brotado, tem bastante flor e tem bastante folha também. Ela é uma planta que precisa de um vaso grande ou pode ser assim, menorzinho? Não, ele pode ficar plantado num vaso pequeno e o ideal é nunca esquecer de molhar. Porque ele é uma planta que ele requer um pouco mais de água e o solo com bastante matéria orgânica, né? Isso é bem delicado também, né? Tem plantas que requerem mais água e tem plantas também que se a gente acaba regando muito, elas acabam morrendo, né, Ana? Agora com a estação de outono, como as plantas, o dia começa a ficar mais curto, o ideal é sempre molhar menos. Conforme vai esfriando, molhando menos. E o segredo é sempre colocar o dedo na terra. Se estiver úmida, não molha. Se estiver seca, o ideal é molhar. Dica boa e essencial para quem... para todas as plantas, todo tipo de planta, até as de interior também. As de interior, principalmente, elas requerem menos água do que as outras, né? Então, o ideal é sempre molhar uma vez na semana ou colocar o dedinho na terra para ver se tá E aquela história assim de, ai, não deixa o teu vaso perto da televisão, ou perto do fogão, ou perto de algum eletrodoméstico que acabe esquentando. Isso aí é lenda ou é realmente um fato? O ideal é não deixar ele em nenhuma superfície que esquente, né? Porque não é bom para a planta. Até mesmo esses vasos de parede, de exterior, acaba pegando o calor tanto da parede como do vaso. Então, aquilo esquenta muito. E acaba evaporando a água mais rápido. Exatamente. Também. Não vai danificar a raiz, não vai ter nenhum problema, mas ela vai consumir um pouco mais de água. Uhum.
Muita gente prefere comprar já a planta no vasinho e levar para casa. Mas e as pessoas que também gostariam, ou até fazer isso como um hobby, de plantar? Você indicaria mais as pessoas comprarem o saquinho com semente, tratar da terra? Como é que é o processo aí do plantio para essa época do ano? O ideal é sempre deixar o terreno preparado, né? Fazer uma aeração, mexer, escavar um pouco no canteiro, jogar uma terra adubada boa, né? Uma terra bem fofinha, né? Para poder trazer mais... A gente sente a diferença da terra quando a terra ela é bem tratada, né? E deixar a terra mais aerada. E o ideal, assim, para você ter 100% de chances de ter um jardim bem bonito, é comprar ela em mudinha, assim, pequenininha, né? Aí você faz a cova, planta ela, joga uma terra boa por cima, faz uma proteção de canteiro com as cascas, para quando for molhar não espirrar a terra e manter o solo úmido. Depois, nos primeiros dias, o ideal é molhar todos os dias, para ela poder começar o processo de enraizamento. Após isso, você vai vendo conforme o tempo, né? E claro, tem que ter paciência e carinho, né? Afinal, planta requer isso, né? Um ser vivo aí. E tão lindo, dá tanta alegria pra gente acordar de manhã e ver uma casa florida, bonita. Tem também aqueles casos, Ana, que a pessoa... Às vezes morava até numa casa e está se mudando para um apartamento, quero levar minhas plantas junto. Nem todas dá para levar, né? Então, assim, esses cuidados no apartamento também é diferenciado, de vez em quando levar ela para uma sacada ou para uma janela que pegue mais sol, né? Algumas plantas, como o antúrio e aquele ripsalis... O bem primeirinho lá do branquinho, né? Isso, e aquele outro que é espetadinho, assim, que a gente chama de ripsalis, que é uma suculenta, eles podem ficar dentro do apartamento sem problema nenhum. O ideal é sempre um ambiente de luz, né? Porque também se for muito fechado, ela acaba não fazendo o processo de fotossíntese dela, né? E manter úmido, ela sempre vai se manter bonita. E a adubação também, conforme o passar de 2 meses, colocar uma terrinha boa em volta ou um adubo químico, dissolver na água e molhar também é importante. Também ajuda. Essa aqui vermelha tá linda, hein? Essa também pode ser dentro de casa, sem problema nenhum, que são as bromélias, né? Ela pode ser usada tanto para canteiro de exterior como para vaso interior. Mas o ideal para canteiro de exterior é que ela fique num ambiente de sombra. Sombra, a bromélia, então, né? Porque ela é acostumada a ficar naquele ambiente de floresta, que é mais sombrio, mais úmido. E dentro de casa, pode manter ela também sempre com água aqui, porque ela só bebe, né? Isso é ela importante. só bebe água Se colocar aqui, na terra é complicado, né? É difícil ela absorver. Até porque ela é uma planta, como você falou, que a gente encontra muitas vezes, vai dar uma caminhada num jardim que tenha mais árvores, que seja mais coberto, a gente encontra algumas, né, por ali. Ela nas árvores, grudada na própria árvore também. A Mariana Paula, apresentadora do nosso RIC Notícias, é uma das admiradoras aí das bromélias. Tem várias lá na casa dela que ela cultiva. Muito bonitas mesmo. E quando ela floresce, então, tem todas as cores, amarela, rosa. Essa vermelha é diferente, né? Bem diferente. Muito bonita. E essa que tá do teu ladinho aí, chamando bastante atenção, bem delicada também. Essa é uma orquídea chuva de ouro, a gente chama. Essa pode ser, você pode ter ela dentro de casa, como também no tronco de uma árvore, num lugar de sombra, se for para fora do Ela é uma orquídea, só que de uma outra espécie. Ela é uma orquídea de outra espécie, né? E ela também floresce muito essa época do ano, você encontra ela toda florida. E ela tem esse aspecto. Essa assim, época do ano é linda, né? Também Muita gente, claro, a primavera é a estação das flores, mas no outono existem espécies que florescem que são. Porque muitas espécies, como o amor perfeito, a boca de leão, elas precisam do frio para quebrar a dormência da semente e ela poder germinar. Então são plantas lindas e são todas plantas mais do estilo mais europeu, né? O gerânio também fica muito bonito no outono e inverno. Então, dá para deixar a casa colorida, dá para deixar o jardim colorido em qualquer estação do ano. Fica um clima alegre na casa. Sim. Queria te perguntar uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade. As orquídeas, elas ficam lindas, maravilhosas, como tem essa aí do teu lado, só que chega uma hora que cai todas as folhas, cai todas as flores, fica só aquele talinho. A pessoa não precisa jogar fora, né? Tem muita gente que joga fora. Sim, tem muita gente que joga fora, acha que ela não vai florescer. A Phalaenopsis, que é uma dessas principais, que tem aquele talinho, que dá as flores grandes, que é a mais comum, ela é muito fácil de cultivar. É só usar uma adubação química mesmo. Você encontra um adubo próprio para a orquídea, ele é um spray e é um adubo que ele é diluído em água. Então, você vai lá e você vai aplicar. Tem dois tipos de adubo, de manutenção, que é para manter a planta bem verdinha, e o de floração, que ele vai fazer com que a flor
que a planta sempre floresça. Então, isso tudo vai ajudar a planta a florescer sempre, principalmente as orquídeas, né? Dicas que ajudam aí, a pessoa não precisa se desfazer da planta que comprou ou que ganhou, né, de lembrança. E o ideal também é trocar ela de vaso cada ano. E sempre um vaso transparente, né? Para você acompanhar porque as orquídeas, elas fazem a transpiração, a troca de ar pela raiz. Então, é importante que essa raiz fique em contato direto com a luz. Por isso, o ideal é usar um vaso transparente, né? Ou deixá-la fora no tronco das árvores, grudadinha. Ótimas dicas, adorei. Amanhã eu já começo o meu jardim. Ana, muito obrigada pelas tuas sugestões, tuas dicas. Volte sempre. Obrigada a você.